agora, nesse momento, a gente vai apresentar para vocês um pouco como é a Gesta, como é que ela se constitui, quais são os nossos principais pontos que alicerçam, né, essa empresa e que servem como balizadores para o nosso trabalho, nossa metodologia de trabalho, né, nosso relacionamento com os clientes, com todos os parceiros que também fazem parte desse ecossistema. E o primeiro pilar, né, é pessoas. E uma das coisas que a gente sempre fala é que por trás de cada CNPJ tem um ou mais CPFs. Não é verdade? Então é nisso que a gente acredita e por esse motivo vou dar a palavra para a pessoa que tem as melhores qualidades e habilidades de relacionamento nesse grupo. Ai, coisa linda! Bora, Litoca! Bora lá. O que eu gosto muito de falar é que a Gesta, ela tem um método próprio, tá? E essa metodologia da Gesta, ela foi testada, retestada em mais de 20 anos de experiência que a gente tem. Ela é um resultado das nossas principais qualidades e por isso que hoje a gente, quando fala na metodologia da Gesta, a gente vem com essa questão da gestão em 5 pilares. Então eu sempre brinco, né, que é uma base e a gente tem ali 4 pilares na ponta e um no centro para segurar essa base, que é uma base sólida para uma empresa. Então, quando a gente faz essa análise sistêmica desses 5 pilares, a gente então consegue auxiliar o gestor, e esse é o nosso principal trabalho, né, Eduardo? Com certeza. Trazer o protagonismo para o gestor, que o gestor entenda, que a gestora entenda que ele não está sozinho, que ele pode ter o auxílio de N pessoas em cada pilar, pessoas estratégicas, pessoas que levem, né, executem atividades dentro daquele pilar, mas o protagonismo é dele, a expertise é dele. Ninguém conhece mais o seu negócio do que você. Então a gente tem que estar ali auxiliando. Então nessa metodologia testada e já colocada em prática há vários anos, a gente entende que pessoas é a base de tudo. Pessoas é o pilar, um dos mais importantes, porque a pessoa certa, no lugar certo, ela pode transformar a sua empresa. Assim como a pessoa errada no lugar errado, ela pode terminar. Então, pode ser algo que pareça assim drástico, mas se tu colocar uma pessoa que não tem nenhum tipo de essência combinada com a tua empresa, por exemplo, para atender o teu cliente, ela atender ele de uma forma completamente diferente, tu vai começar a ouvir aquela coisa, eu prefiro ser atendido por ti, e aí tu fica daqui a pouco operacional no atendimento, e tu nunca consegue te desligar do atendimento. Isso é porque daqui a pouco aquela pessoa não tem o mesmo propósito, a mesma essência. Então, uma das primeiras coisas que a gente sugere no pilar pessoas é que tu faça a seleção por essência, por propósito, pelo que a pessoa é realmente, e não por competência e habilidade. Competência e habilidade a gente depois consegue desenvolver, mas caráter, a forma como a pessoa enxerga a vida, ambições, no que ela acredita, a gente não consegue mudar. Então, se o processo seletivo ele já vai com esse princípio, a gente já tem meio caminho andado, se não disser muito mais, né? 60%, 70% do caminho andado aí. Com certeza. Eu acredito que se a pessoa está inteiramente ligada ao objetivo principal do negócio, né, que é evoluir, que é crescer, como todo negócio, né, e ele está alinhado com os princípios e valores do seu CEO ou dos gerentes e líderes nos quais eles respondem, os resultados vão vir, com certeza. A pessoa, para o atendimento, a gente tem pessoas que amam atender pessoas e não que estejam adaptadas ali, mas que entendam que a essência do teu negócio é esta e que entreguem isso e que concordem com isso. Por exemplo, a gente tem às vezes empresas que o produto ele tem um valor agregado alto e por isso ele tem um valor um pouco mais alto. E aí a pessoa acha ele caro a que vai vender.
vai conseguir vender? Não. Então, são esses detalhes que a gente fala, né, que podem exemplificar aqui o que seria a pessoa certa no lugar certo. E outra questão que a gente também aborda, que muitas vezes aquela pessoa, tem pessoas com habilidades avançadas, né? Excelentes. Né? Muito boas em tais aspectos, mas que quando a gente avalia o seu futuro, pergunta a ela onde ela quer se enxergar daqui para frente, em que momento da vida eles querem estar daqui a 3 a 5 anos, a gente percebe que está totalmente desconexo com as habilidades que eles têm atuais. Mas a partir do momento que a gente consegue orientá-los e descrever para eles que aquele espaço de tempo naquela empresa é um processo que o levará até tal objetivo, a gente consegue também minimizar muitas vezes a má vontade, o desinteresse, porque às vezes ela compreende que aquilo ali é, olha, não, é uma trajetória para se chegar naquilo lá, né? Então isso aqui será parte da construção dessa trajetória, é o caminho que eu vou ser o melhor que eu posso, da melhor forma possível, porque é o que eu tenho hoje, e respeitando o espaço, respeitando o ambiente, respeitando as pessoas que estão ali inseridas. Esse seria o exemplo da pessoa certa no lugar errado, porque daqui a pouco ela não está ali. Uma vez a gente estava fazendo um processo seletivo para um escritório de advocacia e nós precisávamos, estava, né, nos últimos semestres e nós, opa, o telefone deu uma doideira aqui. E nós precisávamos que a pessoa estivesse conectada ali, né, com o que ela queria defender, né? Então a gente fez a pergunta de milhões. Como é que tu te enxerga daqui a 3 anos? O que a gente esperava? Eu me espero formada, defendendo as pessoas nesta área, né? Não vou abrir muito a questão do escritório, mas isso e fazendo isso, e a pessoa me diz assim, o candidato, eu espero já estar conseguindo ser juiz ou estar próximo disso. E aí então, se a pessoa não queria atender, se a pessoa ela queria ser juiz, tá tudo bem, mas ela não vai para aquela vaga. Então, essas perguntas, elas fazem toda a diferença, porque o sonho de cada um é muito particular, o propósito de cada um, mas a gente tem que sonhar junto. E aí, nessa parte das pessoas, e principalmente as pessoas que forem táticas, que forem estratégicas, que atenderem, por exemplo, o teu comercial, a gente tem que respeitar isso, né? Porque aí a gente já consegue que essa conexão ela seja mais simples e mais duradoura. Então a gente se estende no Pilar Pessoas porque ele é importante mesmo e tem várias formas de auxiliar você a encontrar a pessoa certa, né, do lugar certo. Com certeza. Acho que o primeiro passo, além de todos esses aspectos que a gente levantou, é ter clareza, franqueza de ambos os lados para encontrar e atender as necessidades e expectativas de ambos, né? O óbvio precisa ser dito. Né? Então, isso e escrito. E escrito. É isso aí que a gente vai ver no próximo pilar. Mas muitas vezes, né, a gente percebe que, por exemplo, em pequenas empresas, né, muitas vezes vai desenvolver um novo departamento e aquele novo departamento precisa de alguém já sênior, né, alguém com mais experiência, que possa trazer uma bagagem e um conhecimento que a empresa ainda não detém. Então, com isso, é adquirido, né, no mercado de trabalho essa pessoa é contratada, inserida dentro desse ambiente, mas provavelmente por certo espaço de tempo ela vai trazer os conhecimentos, as melhorias, e a gente já sabe que pode correr o risco de perdê-la. Então a gente tem que também estar consciente das necessidades do nosso negócio e os interesses também dos nossos parceiros e colaboradores. Tá bem? Uma dica prática assim, para essa questão de atrair os talentos certos, né? É principalmente tu saber a tua essência da empresa, o teu propósito, porque uma empresa, como o Eduardo brincou ali, é o somatório de um CPF, de vários CPFs que estão ali, né? Então, várias pessoas físicas que transformam, que trazem, que entregam o propósito daquela empresa. Como a Gesta, o Eduardo tem crenças, eu tenho crenças que acabam se complementando, somando, sendo parecidas, sim, mas tem muita coisa que a gente pensa diferente. E que é aí que a gente cresce. E se complementa, né? Porque a gente pensa diferente e dá várias vezes a gente conversa, mas tu não acha isso? Mas eu acho que a gente deveria ir por esse lado. Mas e se a gente
Então, a nossa metodologia de trabalho, através do respeito que a gente tem, admiração com o outro, a gente tem um diálogo muito franco, e isso nos dá uma flexibilidade em metodologia para que a gente consiga ter maior aderência aos clientes, para que a gente não venha com um repertório pré-pronto, pré-estabelecido, com uma metodologia única e daqui a pouco tentar incorporar algo que não seja, de fato, aderente e que vá trazer resultados para aquele cliente. Então, nós nos preocupamos muito com isso. Tá? Nós sabemos que modelos de franquia, por exemplo, na parte de consultoria, ela tem toda uma metodologia específica, tu tem só replicar. Isso muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Engessa, né? Entretanto, todavia, para quem não tem repertório, isso é um auxílio, né? Uma bengala ali, uma forma de atuar diferente, porque tu sabe que tu tem um respaldo, né, de uma infraestrutura por trás para te dar pelo menos um mínimo, né, para atender. Então, hoje com o nosso repertório, a gente sabe da nossa bagagem, reconhecemos as nossas habilidades e todos os conhecimentos que a gente buscou e desenvolveu durante essa jornada e conseguimos então entregar para vocês, né, clientes e parceiros, soluções muito mais acessíveis e aderentes a essa relação. E acessíveis são produtos, serviços, soluções acessíveis e aderentes ao teu negócio. Tu não vai precisar te adaptar numa metodologia. Apesar de a gente te nortear por esses 5 pilares, te convidar a enxergar a tua empresa de cima e analisar esses 5 pilares, onde tu estás em cada um, onde tu pode chegar em cada um, onde é a tua principal emergência, apesar de te convidar com um roteiro, a experiência da viagem vai ser tua. Acredito que isso é muito importante. A gente respeita a tua singularidade, porque acreditamos que cada empresa é diferente. Então, enquanto muitos consultores entregam fórmulas prontas, nós entregamos o que você precisa. Nós entregamos a solução certa para você. Perfeito. E falando em processos de trabalho, Eduardo, o que tu mais gosta nesse pilar? E por que ele é o segundo da Gesta? O pilar processos é onde a gente tem de fato a letra E, que é estrutura, né? Então, os processos eles nos garantem a execução e a produtividade de forma eficiente. Então, a partir do momento que a gente consegue identificá-los através de ferramentas que a gente construiu e elaborou de forma bem simples, para que não seja algo, né, fora do comum, e seja muito distante da realidade comum do gestor ali, a gente tem ferramentas bem simples que tu consegue então preencher, identificar, corrigir de forma ordenada e cronológica as atividades, para que assim depois, implementando automações com tecnologias, a gente consiga trazer ainda mais o controle sobre essas tarefas, consiga ter muito mais resultado, o acompanhamento e a tranquilidade de uma empresa que está sendo gerida com as suas atividades acompanhadas diariamente, né? Com esse olhar sistêmico, né? Porque é muito comum, pela falta de tempo, nós nos focarmos em um processo específico, em uma área específica. Eu estou muito preocupada essa semana com o meu financeiro. E daqui a pouco, a preocupação da semana, ela se torna a preocupação do mês. Aí a gente fica analisando taxa de juro, se entrou e saiu, se faturou, que já pincela um pouco de comercial, ticket médio, e daqui a pouco a gente esquece de quê? De fazer uma promoção, de analisar se o vendedor está sabendo do produto, que aí é pessoas, se o processo está claro para aquele vendedor do que ele tem que falar, aí é processo de trabalho. A gente sabe que é muito detalhe, que é muita coisa. Só que se a gente tem isso claro, se a gente tem isso descrito pra gente, fica mais fácil de ajudar o nosso colaborador. Então, no processo de trabalho, ele é nosso segundo pilar, porque a gente sempre diz que pessoas certas, nos lugares certos e com o processo de trabalho claro, bem definido, é o caminho para o sucesso. Com certeza. Porque aí ele pode focar em vender. Ele sabe o que precisa ser feito, ele sabe o que está sendo esperado dele. E o Eduardo fala uma coisa que eu gosto muito, que quando a gente tem um processo de trabalho claro, né, Eduardo, a gente tira aquela pessoalização, né? Em relação... Despersonifica, né?
em relação de, Eduardo, a gente tem os processos certos aqui na Gesta. Cada um faz, como a gente se complementa. Aí se a gente não tem, Eduardo, tu fez isso, tu fez isso, tu fez isso. Todo dia a gente lembrar a pessoa, daqui a pouco fica aquela coisa, tu já deve ter passado por isso. De chegar e te parecer óbvio para ti um processo como colocar a máquina de cartão para carregar. E aí sempre a máquina de cartão está descarregada. Isso parece tão óbvio, né? Mas o teu colaborador, ele pode estar preocupado com outras coisas. Ele pode estar preocupado com a venda, em atender bem o cliente, em levar o cliente até a porta. E no final das contas, não é isso que a gente quer? Que ele esteja preocupado com o cliente, que ele foque no comercial. Então, por que a gente não faz um checklist do que não pode ser esquecido e que é óbvio, mas que a gente precisa ser lembrado? Então, o processo de trabalho, ele vem para isso. E a gente usa uma ferramenta, né, Eduardo? Aqui, que está bem testada, que é o Trello, que a gente tem ela desenvolvida e implementada em vários clientes, inclusive aqui, né, no da feira, e que vem auxiliando muitos empresários a terem controle e essa palavra, né, controle em gestão ali junto, porque chega a ser música, porque a palavra controle. Saber o que está sendo feito, o que precisa ser feito. E essa palavra controle sintetiza muito o estresse que normalmente nós, empresários, gestores e líderes, temos diariamente, daquela sensação de que será que foi feito? Será que não foi feito? Então, a partir do momento que tu tem acesso a uma ferramenta que tu acessa pelo telefone, pelo computador, pelo tablet, de onde você quiser, você acompanha a execução dessas atividades, se as mesas estão atrasadas, se não estão, se ocorreu algum motivo para que elas não estejam sendo feitas, e assim poder tomar decisões ali. Então, para quem muitas vezes não consegue tirar férias, né, virou empreendedor, não consegue tirar férias, ter uma ferramenta simples que consiga descrever ali as atividades dos seus colaboradores, pelo menos as essenciais, né, para a manutenção do negócio, de forma fácil. Eu posso estar na praia, dou uma olhadinha com 20 segundos, 30 segundos, não, já está sendo feito, está tudo ok. Então, essa segurança que nos traz, nos minimiza o nosso estresse, qualifica a comunicação, como diz a Rita, porque senão fica sempre um discurso de diálogo, de cobrança. Ai, horrível, né? E aí daqui a pouco fica um turnover, porque ninguém aguenta isso. A gente não aguenta, o colaborador não aguenta. Então, tem uma clareza, né, na comunicação. É isso aí. E os processos de trabalho bem desenhados, eles minimizam riscos, que esse é o papel principal de uma consultoria, né? Não é ficar tapando incêndio, nós não estamos aqui para tapar incêndios, né? Não somos bombeiros. Não somos os bombeiros. Nosso papel é sempre encontrar possíveis riscos e ir minimizando, né, de forma continuada, para que se tenha uma qualidade de trabalho, e aí essa qualidade de trabalho não está simplesmente no resultado financeiro, mas sim no relacionamento, na cultura do negócio, né, em todos os fatores que envolvem o negócio em si. E a gestão do negócio. O financeiro, ele vai ser consequência, né, Eduardo? Com certeza. Pincelando aí, então, a gente passou por 2 pilares, pessoas e processos de trabalho, que são pilares robustos. Então lá, né, a pessoa certa no lugar certo representa 60%, 70% já, mas aí com processo de trabalho claro, bem definido, com inovações, tanto para pessoas como para processo de trabalho, e aí a gente pode falar um pouco mais no finalzinho sobre inovações, mas ela vai permear todos os 4 pilares anteriores. Por quê? Porque é importantíssimo. O Eduardo fala muito bem, principalmente sobre inteligência artificial. Vamos deixar para o finalzinho lá, perfeito. Mas a gente entra em comercial e marketing. Que aí, né, Eduardo, é o coração, né? É o coração, mas antes disso eu queria aproveitar só uma questão dos pessoas e processos, para que a gente pudesse abordar um dos nossos serviços aqui também, né? Que é a descrição de cargos e salários, plano de carreira. Nós temos ferramentas excelentes para esse tipo de atendimento, né, onde traz respaldo
né, até mesmo jurídico, para funções, por exemplo, que estejam sendo executadas por profissionais com o mesmo cargo, mas que dá pouco que há diferença salarial, né? Então nós temos ferramentas para isso. Então, se porventura alguém tiver necessidade, pode nos chamar. Falando então agora do nosso centro, onde de fato tudo ocorre e por ele que os negócios existem, falaremos do comercial. Departamento esse que traz o input, a entrada, né, e faz o corpo todo então se movimentar. Não adianta nada a pessoa certa, no lugar certo, com o processo certo, se nós não tivermos clientes. Então, se não tem venda, né? Se não tem venda, né? Isso aí. E toda a ideia nos processos que cercam é que a gente consiga, em pouco tempo, ver se a pessoa está legal, ver se o processo está andando e poder destinar o nosso esforço mais ao departamento comercial. Então, no comercial a gente tem muita coisa, né? A gente tem treinamento, a gente tem análise de venda, ticket médio, formação de indicadores. Tudo que pode imaginar. E então? IA também. No comercial. IA faz parte do nosso trabalho apresentar artifícios, né, artimanhas que facilitem, né, aplicativos que auxiliem na rotina e também na busca por resultados. Então, um pouco na prototização de uma proposta, né, de teste dessa proposta para ver se ela está aderente, se não está, né, simulação de cenários, simulação de objeções e como análise de mercado. Ixi, tem inúmeras coisas que a gente pode trabalhar. Mas principalmente eu acredito que o comercial ele vai estar numa estrutura estratégica ali, né? Então a gente faz o planejamento estratégico comercial com um objetivo estratégico de posicionamento, como é que o negócio quer ser visto, de que forma, quais são os indicadores que vão garantir esse posicionamento e essa percepção de mercado através desses adjetivos que compõem o objetivo. Como que o cliente enxerga o teu negócio, como o teu colaborador enxerga o teu negócio e verificar se tu estás comunicando, que o que tu está comunicando é aderente à forma como eles estão enxergando, daqui a pouco tu comunica que tu é roxo e eles estão enxergando que tu é azul. Então, aqui a gente tem uma economia de tempo, de recursos financeiros muito grande. Na percepção de valor de como o teu cliente e de como o teu colaborador, cliente interno, como se fala, enxergam a tua proposta de valor. Então, essa parte da análise estratégica do comercial, no posicionamento estratégico, metas, objetivos, é bem importante, né, Eduardo? Muito importante e vai além da venda do produto, porque na verdade nesse momento tu está vendendo o negócio. Então a gente, por mais vasto ou por menos vasto que seja o teu mix de produtos, a percepção no mercado será sempre sobre a tua imagem da marca, de como as pessoas se relacionam através do teu negócio. A gente não vende produto ou serviço, a gente vende benefício. É isso aí, a gente vende soluções, né? Então, para atender aquelas dores dos clientes. Então, essas experiências que hoje estão cada vez mais arrojadas em virtude do detrimento de diversas entradas de tecnologias e nos tornando cada vez mais polivalentes, acabam impulsionando e acirrando o negócio cada vez mais, né? Sem dúvida. E muda tudo, né? Porque às vezes uma análise de mercado ampla, ela não é possível de ser feita, no sentido de que os concorrentes, na realidade, cada vez são mais dinâmicos. Então a gente tem que reaprender a como fazer essa análise, a como olhar, a como adaptar a tua visão, né? E um rumo certo para o que tu queres do teu comercial. Quando se tem isso definido, o marketing que está junto aí nesse pilar, fica bem mais fácil. Com certeza. Porque aí a gente tem um norte, né? Está orientado, né? E a gente tem encontrado diversos clientes, diversos mesmo, ainda mais agora, onde os CEOs, né, ou os gestores, líderes, como vocês querem chamar, diretores, presidentes, mas quem de fato representa a empresa naquele momento, deve estar imbuído, né, de conhecimentos de marketing. E de ser um influencer da sua marca, né?
Então hoje a gente encontra aí o Mark Zuckerberg levantando a bandeira do Facebook, né? O Elon Musk levantando a bandeira da SpaceX ou das plataformas como o X, né? Ou o que for, a Tesla. Sempre eles à frente dos seus negócios. Então é mais uma habilidade que devemos desenvolver. E aí quando a gente chega nos clientes, o que a gente se depara? A necessidade emergente de trabalhar o marketing, porque hoje o marketing ele é tão importante quanto um financeiro, né? Não vou dizer quanto o comercial, porque ele faz parte do comercial, mas ele se comunica, é ele que faz com que os clientes o percebam. Então a maneira e a linguagem que tu estás te apresentando nas redes sociais vão determinar a forma como serás percebido, se de fato tu tem credibilidade ou não tem, se tu tem garantias ou não tem, se tu consegue atender aquelas dores ou não. Então, quando a gente chega no cliente e diz assim, eu estou pagando uma agência de marketing, quanto tu está pagando? 400 pila. Não, e o pior, né, Eduardo, às vezes é a agência que tá ok, mas às vezes tu não tem claro também para aquele profissional o que tu quer vender, tu fica trocando de profissional e tu fica literalmente queimando dinheiro, fica aquela sensação de que é o profissional que não é bom, e na realidade daqui a pouco faltou uma orientação maior junto, assim, sabe? A gente percebe muito isso, nos tornamos muito mais assertivos no nosso marketing, quando o nosso planejamento comercial, ele tá claro, né? Então a gente compreende que o planejamento comercial bem estruturado, de forma bem elaborada, avaliando todos esses quesitos, né, com pessoas certas e os processos certos para darem, então, a segurança que isso está sendo executado, vão apresentar ao mercado aquilo que a gente, de fato, necessita para atingir os nossos objetivos. Né? Então, quando a gente vai para falar de marketing, nós vamos escrever lá daqui um pouco a linguagem que tu tem que te comunicar, né? Quais são daqui um pouco as cores e a psicologia das cores serve como base referencial para isso, né? A questão dos arquétipos e tudo mais, canais de distribuição dessa informação. Claro que aqui na Gesta ainda não temos, né, uma agência de marketing. Nós somos estrategistas de marketing. Então, por sermos estrategistas como um todo no negócio, a gente sabe que esta é uma área que depende muito hoje das dos nossos direcionamentos para que eles consigam de fato entregar o resultado. Então, o que a gente percebe? Que se fizermos isso, auxiliando vocês a encontrar essa forma de se comunicar, aliado a qualquer tipo de agência, vocês serão muito mais assertivos. Sem dúvida, a palavra é essa, é assertividade. A gente tem N clientes que ou tem um colaborador lá, tático, operacional, que manja muito bem das redes sociais, ou a gente tem a empresa um pouco maior que já tem uma agência. Mas quando a gente tem o planejamento estratégico, quando a gente tem a estratégia comercial, gente, a agência parece assim, a agência ficou mais criativa, a agência ficou mais... A gente tem muita parceria com agências nesse ponto. Ela tá fazendo, mas com base no que o cliente precisa, então vai trazer resultado. E também a gente tem aqueles casos de que acontece tudo isso, mas lá no processo de trabalho não foi definido, Eduardo, o que fazer se o post ele tiver dado retorno. O que fazer, quem vai responder o WhatsApp ou o Instagram, as redes sociais. Mas isso é óbvio, vai responder tal pessoa. Óbvio pra quem? Conta aquela historinha. Então nós temos um caso aqui que é muito interessante, que depois acabou se repetindo em outros clientes, mas que de fato eu digo que a ausência de repertório muitas vezes da agência em si, né, por ser muito jovem ou por daqui a pouco desconhecer como é que se faz gestão, mas sabe muito bem saber produzir, né, artes e peças e copy e tudo mais, nos faz identificar que eles não atingem os resultados não porque eles não querem, eles não sabem. Então vou dar um exemplo. Nós tivemos um cliente, tá? Era uma ferragem, material de construções, onde eles de
fato construíram campanhas, fizeram uma produção de vídeos, Investiram um valor. investiram em tráfego pago e tudo mais, e olha o absurdo que acontece. Em uma das nossas consultorias, nós alertamos eles, necessitamos executar algumas campanhas de marketing para fomentar aí algumas demandas, principalmente ali de estoque com baixo giro, né, alguns outros produtos que de fato são produtos que a gente considera como produtos isca nesse momento daquela época. E para ferragem, né? Isso. E aí, com isso, ele me diz assim, olha, já testei de tudo que tu pode imaginar, esquece. Não dá certo. Não funciona. Tráfego Pode pago esquecer. Não funciona pra mim. Essas campanhas de redes sociais não funcionam pra mim. Eu investi e não tive nenhum retorno. E aí a gente acaba indo a um ponto. Por que será que não deu certo? E vocês me digam, por que não deu certo? Porque a empresa precisa estar preparada para receber esta demanda. Mas o que será receber esta demanda? Pessoal, então a gente foi, eu disse assim para ele. Ele me disse, em primeiro lugar, se tu fizer do teu bolso, tudo bem. Não tem problema. Confirmou. Viu? Não tem problema. Se tu fizer do teu bolso, não tem problema. E se der certo, né? Se tu provar que tu deu certo, aí ele pegou e fez um gatilho no nosso amigo, né? Ele pegou e deu um desafio, né, Eduardo? Claro, óbvio. Eu não posso ser desafiado, tem um probleminha com isso. Eu Então, sou super competitiva. Então nesse momento eu disse assim, tá, vamos ver o processo então. Com quem está o controle desta atividade das redes sociais? Quem é o responsável por responder às redes sociais? É o João. Fomos lá no João. João, tudo bem, João? Como é que você está? É você que está com as redes sociais? O acesso? Pois é. Não. É outra colega. É a Maria. Perfeito. Fomos na Maria. Maria, tudo bem, Maria? É você que está com o controle das redes sociais? Não. Eu tinha passado pro João. E aí já soltou no João. Já saltou aquela interrogação aqui que tinha algo errado, com certeza a gente já sabia que tinha algo errado. E aqui eu faço uma parte que eu uso muito. Cachorro com 2 donos morre de fome. Processo de trabalho que não tem um responsável por ele não vai ser executado. Tá? E aí então a gente tinha essa miopia entre, aqui usando, né, o João e Maria, né? Eles tinham, um achava que estava com o outro achava que estava com um. E não estava, gente, estava com um terceiro. É isso aí. Então a gente parte para uma segunda conferência que é, e o WhatsApp da empresa? Tá com quem? Não, o celular tá lá carregando. E aí eu vou então até o lugar, no caixa da empresa, digo, oi, tudo bem, fulana? O celular da empresa tá aí, o WhatsApp? Sim. Já faz uma semana que o celular tá aqui desligado. Eu digo... Gente, eu tô rindo de nervoso, tá? Comercial, e não dá nem pra pensar nisso. E aí a gente pega e chama ele, né? Chama o gestor, o dono, o proprietário, e só fala para ele assim, eu quero que tu abra o seu notebook, o seu computador agora aqui, e você acesse o WhatsApp Business no negócio e todas as redes sociais do seu negócio. E eu não precisei dizer nada, porque ele é um rapaz muito inteligente, e ele assim que abriu, percebeu que ele criou uma demanda enorme através do tráfego, as campanhas ficaram bem feitas, tudo foi traduzido da forma como deveria ser apresentado, com a linguagem correta, com os produtos, no momento certo. E faltou o quê? Resposta. No final de contas, o que aconteceu com esse cliente? Ele trouxe muito mais problemas do que soluções, porque a partir daí, quando o cliente entrava em contato solicitando um atendimento e não havia esse atendimento por trás, esses clientes começaram a reclamar. Ficou a demanda ali criada sem ninguém responder. Sem ninguém absorver. E aí esses clientes começaram a ficar bravos e começaram a avaliá-lo nas redes sociais de forma negativa. Então, quando isso... Fazer promoção,
se não dá retorno, se não tem mais? Será que essa promoção realmente existe? Olha, foi bem, bem complicado, assim. E esse foi um dos casos, né? Nós tivemos outros casos aí de falar para o cliente, cliente, não investe em marketing agora, porque de fato não é o momento. Você precisa trabalhar os seus processos para que assim que a demanda vier, você esteja de fato preparado para responder. E aí não deu outra. Nós saímos, era um serviço que a gente faz pelo Sebrae até, e a gente sai, em seguida ele faz essa contratação e a demanda vem de forma absurda, ele não estava preparado e mais uma vez também vai para água abaixo. Então, faz sentido? Gente, processos, comercial, marketing. Resultado. Olha o pilar financeiro aí, magicamente. E aí a gente vai pro financeiro. Financeiro é controle, né, Eduardo? Financeiro... É bússola, é indicador, o financeiro termômetro. É um termômetro, né? E é um termômetro de fato, porque ele descreve a temperatura, né, do teu negócio, mas ele não te diz a causa que o levou a ter aquela temperatura por muitas vezes, né? Está frio, está quente, está Então, se tu não tiver repertório para tal interpretação, muitas vezes, e fazer um diagnóstico correto, de forma aprofundada, tu não vai saber as causas que geraram tais efeitos. Por isso que a gente fala muito na consultoria, causa-efeito. Trate as causas, não trate os efeitos. Muitas vezes o cliente chega aqui para nós assim, eu estou com um problema financeiro. Tu não estás com um problema financeiro. Tu estás com um problema ou no teu comercial, ou no teu estratégico, ou nas tuas pessoas, ou no teu processo, ou na tua cultura, e assim por diante. Porque o financeiro são efeitos de diversas outras causas que, se não tratadas, de fato vão dar problema, né? Eu me recordo de uma malharia que a gente atendeu uma vez e nos procurou porque, magicamente, elas estavam vendendo mais, mas estava com a conta, o resultado na conta, cada vez diminuindo mais. E foi bom, porque nos procuraram antes de ficar negativos ou no vermelho. Quando a gente fez uma análise, e a primeira análise, assim, a gente foi analisar quais eram os produtos, como eles faziam e a análise do preço. Gente, vocês não têm ideia do quanto o preço, se ele não estiver correto, o que ele pode fazer. Porque se tu não tá com o teu preço certo e tu vende mais, vai acontecer exatamente isso. Tu vai daqui a pouco reduzir o teu recurso financeiro lá no final. Então eles vinham bem, mas aí começaram a vender 5 peças mais do que as outras, e aí por causa disso o resultado financeiro ele foi diferente. Então foi um termômetro. O termômetro nos mostrou que tinha algo errado. A gente foi olhar onde? E a gente encontrou no preço. A peça que eles mais tinham vendido nos 3 últimos meses, eles achavam que eles estavam com uma margem X, e como eles estavam usando uma linha diferente e tinha ainda um acessório diferente que tinha mudado o valor, porque eles tinham mudado de fornecedor, tinha mudado a margem drasticamente. E aí, isso parece óbvio. Não é. Às vezes a gente inserido no processo, tu não consegue analisar todos esses dados. Então, é complicado isso. A gente tem que estar com um olho em cada lugar? Tem, mas a gente tem como fazer isso assistido, né? E a consultoria, ela vem para te auxiliar nisso. A gente sempre costuma brincar que nós nos pagamos muito rápido, né? Muito rápido. É aquilo, né? Como a gente fala, quando a gente traz alguém de fora com um repertório vasto, né? Com conhecimento técnico e também conceitual e teórico, e implanta algo no seu negócio, o conhecimento ele acaba sendo da empresa. Então a gente entrega o nosso conhecimento para a empresa, para que a empresa de fato se constitua e se estruture de tal forma a não depender mais de pessoas somente, mas ficar lá dentro com esse conhecimento, né? Então, ficar refém, né, de colaborador, para nós é simplesmente uma ausência ali de uma descrição correta, um mapeamento de processos, de coisas simples que a gente entende. Esse conhecimento tem que ser da empresa. Isso. Né? No financeiro, nós podemos dizer que temos uma ferramenta que foi desenvolvida por nós e que de fato nos traz superpoderes.
Podemos considerar que sim. É uma ferramenta que nos mostra de forma rápida, porque ela foi feita, né, para ser, ela demorou a ser construída, mas foi feita com esse objetivo, mas é claro que ela precisa que o gestor saiba os seus números, porque ali nós vamos alimentá-la com números. Mas ela é excepcional, né, Eduardo? De fato, é uma ferramenta que, em questão de 30 minutos, se tu tiver os dados básicos do teu negócio, em 30 minutos a gente identifica o markup, né, médio do teu negócio, a gente identifica o ponto de equilíbrio, a gente identifica a margem de contribuição, a gente identifica a necessidade de estoque e informações estas, tá? Que para nós, e aí se falando lá com questão aquela cliente do desconhecimento da precificação, quando a gente tem esses números, esses dados ali, rapidamente a gente consegue tomar uma ação de correção e já começar a agir. Nós tivemos isso em um cliente há pouco tempo, uma padaria. A partir do momento que a gente reconhece esses números, a gente começa a indicar, você precisa fazer essa ação, pelo menos contingencial, para poder qualificar então a sua gestão financeira e mudar o seu resultado, né? Então é muito importante que a gente saiba alguns pontos que fazem parte da gestão financeira. Então vai algumas dicas que a gente até largou há pouco numa postagem nossa lá nas redes sociais, que fala: primeiro, separe as contas. Tá? Então esse é o primeiro passo. Mas é chato, eu sou o único dono, o dinheiro é meu, como a gente já escutou, né? E aí a gente já escutou um cliente que diz assim: mas se o dinheiro é meu, a empresa é minha, por que eu tenho que separar as contas? Tudo meu, né? Mas muitas vezes, se tu não faz isso, tu não percebe o que o teu negócio efetivamente está deixando. Qual o lucro real dele? Porque uma coisa são as receitas e as despesas e os custos, né? Oriundos ali da tua empresa. Na operação. Do CNPJ, tá? Geral. Fixos, variáveis, ali. E aí tu tem um resultado do CNPJ. Mas aí tu tem necessidade de ter uma receita, que pode ser prolabório, pode ser distribuição de lucros, o que for. Isso aí é um outro momento. Mas tu tem necessidade para pagar as tuas contas do CPF. E ok, tu pega aí com esses bancos hoje, que não cobram taxa nenhuma, tu tem uma conta PJ e uma conta PF. E aí tu passa então, deu um X lá, tu passa e paga as tuas contas. Mas tu sabe que a empresa deu aquele resultado. Quantas e quantas vezes a gente é chamado porque a empresa não está dando resultado? E no final, o empreendedor, o empresário, ele não tem noção do que ele pagou no seu dia a dia. Não, eu tiro no máximo 5 mil. É 5 mil, Eduardo? Teve um cliente agora há pouco que era, de 4, 5 mil, era 13. 13 mil. Nós tivemos clientes que pensavam que era 15 e eram 34. 34. Entendeu? E aí tu entende que um negócio que está gerando 30 mil é um negócio muito bom. Mas esses 30 mil, a gente precisa daqui a pouco pegar um percentual dele e deixar para reinvestimento, para capital de giro, né, para margem de segurança. E aí o empreendedor, eu tenho que pegar um pouco menos aqui, me reorganizar aqui. E é isso. Importante, toda vez que nós somos chamados com essa questão do pilar financeiro, a pessoa alia isso a financeiro é corte, financeiro é restrição. Quando eu enxergar os meus números, eu vou ter que tomar decisões que vão vou ter que escolher e restringir coisas. Pode até ser, gente. Mas muitas e muitas vezes é tu ter poder de escolha do que tu vai fazer. Muito pior é tu deixar a deriva. E daqui a pouco tu não ter noção e não ter este poder de escolha de efetivamente, vem cá, vou reduzir menos aqui, ou daqui a pouco, peraí, se eu contratar um outro vendedor, de repente aqui eu tenho um espaço, eu vou conseguir aumentar um pouco mais a minha receita. Poder de escolha. Olhar o seu financeiro, ele te dá poder de escolha. Que se tu não olhar ele, é tipo
deixa a vida me levar. Só que aí tu pode ser levado para algo que tu não goste, né? É isso aí. É só no pagode que ele Então o primeiro passo, a primeira dica que fica, separe. A separação te dá a oportunidade de identificar. Então, de enxergar. Então, ter o registro dessas movimentações. Então, segundo ponto é isso, né? Para termos o registro, mantenha os pagamentos preferencialmente de forma digital. Não faça pagamentos em dinheiro vivo. Deposite e faça então o seu registro. Porque isso, qualquer momento você quer retornar lá e dar uma olhada, ver o que aconteceu, você estará com esse registro lá. Então, segundo ponto, né? Então, primeiro tem as contas separadas. Segundo ponto, defina o seu Prolabore. Uma coisa muito importante com relação ao Prolabore, tá? A performance do negócio é variável. Então, não tem um Prolabore fixo. Tu pode até ter um híbrido, meio fixo e meio variável. Mas um ponto importante para quem é empreendedor é que tenha o variável para que, quando o negócio não vai bem, ele identifique e tenha poder de reação. Porque senão a gente se acomoda e aí quando o negócio muitas vezes não vai bem, a gente fica aguardando. Não, mas para aí, eu tenho que tirar o meu. E não funciona assim. Você não é funcionário do seu negócio, você é o empresário responsável pelos resultados do seu negócio. Né? Nós vamos depois para uma terceira dica que é: tenha um sistema, automatize as informações. Não há controle se você não tiver o registro separado, não tiver a estratégia e o processo ali definido de Prolabore. Tenha o registro, então faça a conciliação bancária, né, diariamente. Porque muitas vezes o que a gente enxerga? A gente chega nas empresas e aí os clientes assim, não, eu tenho um controle financeiro, mas tu faz conciliação? Não. Ele não sabe que paga pacote de mensalidade nas contas, ele não sabe que paga tarifa, ele não sabe se bloquear uma receita. Já encontramos aí clientes. Isso aconteceu comigo uma vez. Uma operadora de cartão mandou um comunicado que a partir de tal data ela pegaria tantos por cento do meu volume de cartão e colocaria no CDI. Se eu não quisesse, eu tinha que responder a mensagem dizendo que não. E óbvio que eu não vi, né? Um monte de mensagem. Só que eu tiro uns minutinhos diários para ir lá e olhar quanto que entrou, cartão, isso, quanto que eu recebi, as taxas estão certas. Tem que ter essa análise. E é 5 minutos isso. Se tu faz todo dia. Tá? E aí, eu olhei e tipo, peraí, vendi X e entrou menos. O que será que aconteceu? Tava lá guardadinho no CDI. Aí eu tive que ir lá, dizer que não queria e colocar. E daqui a pouco, se fica um mês lá e ia estar rendendo, mas tu podia estar precisando daquele dinheiro. Então, essa conciliação, e gente, assim, ó, não pega aí, porque o fulano faz pelo aplicativo X e vou fazer a partir de agora, ou o ciclano faz isso. Analisa o que dá certo pra ti, o que é possível na tua rotina. Então, que horário fica melhor pra ti fazer isso? Porque o mentor lá falou que tem que ser pela manhã, às 5 da manhã. Pode dar certo pra ele, mas não quer dizer que pra ti seja a mesma coisa. Daqui a pouco, fazer essa análise diária disso em 5 minutos tá ok? E aí deixa uma vez por semana para analisar as contas a pagar do próximo. Encontrar uma forma que seja fácil pra ti. E a gente tá falando aí de quando tu tem que cuidar dessa parte. Tem um colaborador que faça isso? Maravilhoso. Mas a decisão final, não esquece que ela tem que ser tua. Isso aí. É tu que sabe, é tu que tá ali analisando o que recebe, o que tem para pagar. Então, a decisão final, tu tem que criar alguma metodologia de enxergar aquilo e de tomar essa decisão. E é o que a gente sempre fala, pequenas mudanças geram grandes resultados. Né? Então, essas rotinas que por mais complexas que pareçam, muitas vezes se a gente está com um problema financeiro, muitas vezes a gente não quer enxergar. É mais difícil. É mais difícil ainda. Quantas vezes a gente fugiu já de olhar? Eu já fugi várias vezes. Vou deixar para outra hora. E aí, gente, a gente é super inteligente. E a gente pensa, não, começa a criar desculpa. Eu tenho que olhar mais o comercial, eu tenho que olhar mais isso. A rotina, os 5 pilares, tu vai chegar nesse pilar em algum momento, tu vai olhar e aquele pilar, como a gente falou, é o termômetro, vai te mostrar que daqui a pouco tem algo errado no comercial, tem algo errado nos processos. É incrível olhar com essa ideia, né, de visão sistêmica e não de número, resultado. Eu tinha um professor que dizia que assim como uma andorinha só não faz verão, um indicador só não indica gestão. Então, a gente precisa de um número de indicadores que vão te mostrar se tu está indo no caminho certo ou não. Quantas empresas
empresas, às vezes, Eduardo, pensam em metas de crescimento e aí não conferem lá se o lucro tá conveniente, né? A gente teve uma empresa que cresceu demais, né? Cresceu demais. Então, eu tive durante essa jornada de consultoria, também tive algumas frases que me marcaram muito. Uma é: as palavras comovem, mas os números convencem. Então, por mais que a gente queira interpretar os seus negócios através de lindo, né, vocabulário, avaliações positivas no Google, isso tudo é super importante. iFood ou onde tu meça, né? É super importante tu ver se teu cliente não, a gente não está dizendo que não é, né? Muito pelo contrário, mas o número é o que vai convencer de fato, né? Então, com essa frase, a gente percebe que a linguagem dos negócios elas está descrita de forma numérica. Então, elas não têm uma personalidade, né? O CNPJ ele não é um ser humano, então ele não tem atributos de personalidade, por mais que muitas vezes a gente queira personificar através de um chatbot, ou através de um mascote, ou através do que for, as empresas não têm personalidade. E a linguagem delas na gestão, e aí quando a gente fala de gestão, a gente está falando de controle de números, de processos e planos de ação, você tem que compreender esses números, de que forma eles podem estarem interligados, o que eles podem te dizer. Então, com o tempo, a gente foi adquirindo essa habilidade de que quando a gente olha um número, isso pode ser tal e tal situação, isso aqui pode estar vindo de tais e tais aspectos, de tais e tais posturas, de tais e tais variáveis, internas ou externas. Então, o financeiro, de fato, nos dá ali informações passadas, para que nós pensamos e digamos, bom, aquilo que eu fiz está certo ou está errado, e se tiver errado, para onde devemos corrigir para que não ocorra mais aquela situação. É isso? É o que eu preciso mudar hoje para transformar o meu amanhã, né? É isso aí. Porque se a gente não olhar e seguir assim, mas e se eu olhar e tiver ruim? E eu respondo, mas e se tu olhar e tiver bom? E tu puder deixar o bom excelente? Então é uma área que por si só ela é muito difícil tu encontrar nela algo que modifique o teu negócio. Ela vai te mostrar aonde que a gente tem que lidar, mas ela é importantíssima por causa disso, né? Quando a gente brinca que contra fatos e dados não há argumentos, né? Então a gente pode conversar, pode falar, mas o número ali ele não mente, ele te mostra um resultado exato. É isso aí. Estamos chegando então numa parte muito importante, que é a parte de inovação. Não somente inovação em si, a inovação está estritamente ligada à estratégia do negócio. Então o nosso quinto pilar, ele fala de inovação, mas ele fala de estratégia, porque inovar de fato é estratégico, né? Estar à frente do seu tempo, pensar à frente, identificar oportunidades, avaliar mercado, entender o mecanismo como está funcionando, tudo isso é estratégico. Então a gente fala da inovação não somente com a captação de novas tecnologias, não, mas também com a revisão de outras tecnologias que muitas vezes já estão ultrapassadas, mas que neste momento podem servir para o nosso negócio. Pequenas mudanças, né, Eduardo, que podem nos fazer efetuar a mesma coisa, mas de forma diferente. É isso aí. E aí daqui a pouco a gente ganha um pouquinho de tempo aqui, daqui a pouco esse tempo da pessoa, ela pode fazer uma outra coisa. Então é sempre repensar, e principalmente o processo de trabalho, porque se a nossa empresa ela evolui, o processo de trabalho ele tem que ser revisto. Por isso que eu gosto tanto do Trello, porque é fácil. Quando a gente fazia às vezes o fluxograma, terminava de montar ele e colocava ele na parede, né, daquele setor, muitas vezes o pessoal ficava, mas que pena, vou ter que mexer no processo agora, ele acabou de ser desenhado. E não é que não seja importante, mas o Trello ele nos permite ali mudar. Agora a gente mudou da máquina X para a máquina Y, então agora os juros são diferentes. Aí a gente vai lá, altera e o Trello está ali mostrando tudo.
Então, só vou retomar aqui, porque eu tive uma falha mecânica aqui e acabei falando para o além, né? Então, com relação à parte de inovação e estratégia, estava com a câmera errada. Mas é isso, acontece, né? Ao vivo e a cores. Mas é isso, assim, pessoal. Quando a gente fala de inovação, que é esse quinto pilar, a gente tem essa preocupação em falar do estratégico. Então, vou ser bem mais simplista aqui e sintetizar a nossa fala, para que vocês compreendam que inovação não está estritamente ligada à tecnologia, mas também ao conhecimento do nosso negócio e do nosso mercado, para que a gente esteja aderente àquilo que a gente de fato precisa. É pensar diferente, né? É se permitir não melhorar por melhorar, né? Às vezes a gente quer mudar somente por mudar, não é isso, mas repensar o negócio. E por isso que eu gosto tanto dessa ideia dos 5 pilares, porque eles te permitem analisar o pilar novamente. Então, pessoas, na outra semana eu vou olhar ele de novo, na outra semana eu vou olhar ele de novo, e aí tu vai não só com a tecnologia, mas com uma mudança pequena, daqui a pouco tu consegue trazer um resultado grande, né? São pequenas ações. Então, quando a gente passa, acho que vocês conseguiram compreender um pouco da nossa metodologia. A Gesta tem 5 pilares, né? Esses pilares estruturados como gente, processos, comercial e marketing, finanças, inovação e estratégia, né? Para que ela seja de fato algo aderente a uma rotina semanal de controle. E simples. Né? Então, com essa formatação, a gente toda semana a gente consegue retomar o controle, né? Revisitar aquelas ações que estão sendo executadas para nos dar, então, um equilíbrio, em primeiro lugar, de não deixarmos nenhuma área desamparada do negócio, ou pelo menos as principais, né, áreas, e ao mesmo tempo nos dar poder de reação. Então, a capacidade de a gente, antes que se encerre o ciclo, que normalmente é mensal, a gente tenha poder de reação para corrigir, então, nos antecipar a esses problemas que podem surgir dali, né? Pela ausência de controle desses pilares, né? Então, acho que deu para o pessoal compreender um pouco, né, dessa parte, dessa engrenagem da nossa metodologia. Inovação para nós vai muito além, né, de tudo que você pode perceber, porque a gente só no dia a dia, com a nossa visita, com o nosso acompanhamento, vocês vão poder compreender o quanto a inovação é relevante para vocês, por exemplo, serem percebidos com um diferencial competitivo, né? Então, como é que a gente usa a diferenciação, né, do seu negócio perante a outro? Então, o que nos diferencia Gesta de outras consultorias? O primeiro ponto é a forma como a gente interpreta os negócios. Nós acreditamos que o resultado financeiro ele é um efeito de diversas outras causas. E essas causas estão estritamente ligadas ao nosso repertório, à nossa capacidade de gerar resultados ao cliente. Então, por isso que a gente diz que a gente se paga. Então, quando a gente vai fazer uma abordagem num cliente, a gente não está preocupado inicialmente em qual é a capacidade máxima que ele tem de nos pagar. Então, eu vou aproveitar, esse cliente aqui é um pouco maior, eu vou aumentar o preço da minha hora. Não é assim, a gente não tem essa ganância. Né? A gente percebe o quê? Pelo contrário, a gente tem uma postura aqui que a gente entende o negócio e diz assim, podemos ou não ajudar dentro das nossas capacidades, né? No sentido capacidades do nosso negócio. Porque horas vamos envolver disso? Quantos consultores? Né? Porque o que acontece? A gente tem uma frase que a gente leva para todos os nossos atendimentos e que baliza a tomada de decisão. Se vocês desconhecem, eu vou falar para vocês agora, que dava um pouco, normalmente a gente cobra, tá? Mas a gente não vai cobrar dessa vez. Que é o seguinte, se faz uma única pergunta, toda tomada de decisão faz bem para o negócio? E aí podemos exemplificar com diversos exemplos, tá? Então, vamos tomar uma decisão, por exemplo, de dar uma folga para um colaborador. Então, esse colaborador, daqui a pouco é da área de vendas, está com a sua meta no meio do mês, dia 15, abaixo de 50%. E aí ele quer tirar uma folga de 3 dias. Bom, 3 dias ele deveria estar com a meta próxima a 60 e poucos por cento. E aí... Para ele se dar essa folga, né? É isso aí. Porque é isso, não é a gente, são os números. E
quando nós analisamos o financeiro e os números do financeiro ou os indicadores determinados em cada um dos pilares, não sou eu que estou dando aquela folga ou sou eu que estou negando aquela folga. São os números, os resultados, e se o teu colaborador ele não tiver envolvido com o resultado do teu negócio, ele não tem que estar contigo. É isso aí. Então essa pergunta do faz bem para o negócio, ela é excelente. Porque quem é que deu folga ou quem não deu folga, nesse caso em específico? Eu vim pedir uma folga de 3 dias, mas é meio do mês e eu tô com 80% da minha meta batida. Quem te deu a folga foi tu. Vai, volta e bate a meta. E se bater um pouquinho mais, vai ganhar mais ainda. Então, essa responde. Pergunta, né, Eduardo, ela faz toda a diferença. Nesse caso da meta, tá? Mas tem N lugares que a gente pergunta se faz bem pro negócio ou não. Então, isso responde àquela pergunta. Faz bem para o negócio dar a folga ao colaborador? Nesse momento, por acaso, não era o caso de a gente dar a folga para ele. Na verdade, ele se dar a folga, né? Porque não fazia bem a gente abrir mão da presença dele na área de venda se a sua meta não estava correspondente com o período, né? A necessidade de vendas para aquele período. Então, isso serve para tantas outras. Por exemplo, a gente tem um colaborador que daqui a pouco reagiu de forma muito impulsiva, reativa a um atendimento com um cliente, foi grosseiro, estúpido. Não porque daqui a pouco ele queria ser, mas ele foi motivado. A ação do cliente foi desproporcional e ele tem todo o direito de reagir da forma como ele acreditar que seja necessário. Entretanto, por mais que ele acredite que aquela postura seja adequada, não, eu fui ofendido, devo me defender. Ela não faz bem para o negócio. Então, essa pergunta que a gente leva para os nossos atendimentos, ela baliza muito como nós devemos tomar decisões no nosso negócio. Então, sempre se faça aquela pergunta, faz bem para o negócio? E aí fica, então, um pouco dessa forma de atuar que a gente trabalha, tirando um pouco das emoções ali, despersonificando também um pouco o negócio, trazendo mais qualidade nos relacionamentos, né? Mais resultado na ponta lá de cada objetivo, de cada meta, de cada tomada de decisão. É resultado com leveza, né? E aí sim a gente consegue ter o que a gente comenta, no sentido de que o empresário poder fazer a gestão do seu negócio com um pouco mais de tranquilidade. E essa tranquilidade ele vai utilizar para tomadas de decisão. E tomadas de decisão com base, né? Baseada em fatos e dados e não na axiologia, né? Porque senão, daqui a pouco o teu negócio ele vai para um caminho que tu não gostaria que ele fosse. Perfeito. E o mais importante, tu não precisa fazer isso sozinho. Quando tu tem a estratégia, quando tu tem uma consultoria certa no teu lado, essa consultoria ela vai ser um investimento e não um custo. Tu vai conseguir perceber isso nos primeiros meses, no andar da carruagem, né? Ainda vai conseguir perceber isso. E aí a gente começa a entender, bom, pra cá eu preciso contratar uma agência de marketing, beleza, mas depois que eu estiver com o meu processo de trabalho pronto, com a pessoa certa fazendo aquele processo, senão aí sim, tu tá gastando dinheiro e tu não tá nem percebendo. É isso aí. Bom, nisso tudo, nesse contexto, né, a gente explica todos os nossos 5 pilares ali de uma forma bem clara, acredito, né, para que vocês compreendam com exemplos práticos ali, simples, como é que é o cotidiano do empresário, do empreendedor, do homem ou mulher empreendedora, né, desromantizando um pouco também essa realidade, porque de fato eu vou ter o meu negócio porque eu vou ter mais liberdade. Eu vou trabalhar menos. Eu vou trabalhar menos. Mentira, tá? A gente de fato tem um pouco mais de liberdade, mas é uma liberdade assistida. É uma liberdade de horário, né? Tu decide quando que tu vai fazer tal coisa, mas não que tu não vai fazer. Né? Até porque tu tem muito mais atividades para executar. Né? Então, inovação. Né? A gente, além das consultorias, tá, gente? A gente tem treinamento de alta performance em vendas com aplicação de IA. A gente tem workshop também, falando de vendas com IA. A gente tem produtividade com IA, que é, né, processos. A gente tem gestão de pessoas com IA, então definição, descrição de cargos e salários.
então conceituado no livro, que é o alicerce, né, da gestão de pessoas e RH, que é primeiro quebra todas as regras. Então é um livro denso, com uma estrutura muito complexa, que muitas vezes a gente, chegando no cliente, a gente vai estruturar cargos e salários e daqui a pouco um plano de carreira. Nós não vamos fazer que o gestor leia esse livro, nós temos metodologias com prompt e assistente em IA que nos auxiliam então a responder essas lacunas dentro da ferramenta que a gente aplica. Então a IA está envolvida no comercial, ela vai estar envolvida no financeiro, né? Financeiro mesmo, para analisar DRE a gente utiliza IA, a gente tem assistente para isso. Então hoje, por mais que pareça assim, então vocês usam IA para fazer consultoria, é a IA que faz a consultoria? Não. A IA nos deixa mais produtivos e nos auxilia na análise do dado, né? Mas quem tem que fazer a análise somos nós. Quem tem a solução para aquele caso somos nós. Então, e a gente te ensina a usar esse IA para o teu negócio. A gente não vai ficar com esse conhecimento para nós. Com essa IA no teu negócio também te torna mais produtivo. É isso aí. Então, a construção desses assistentes, né, nós ajudamos você a construir o teu assistente, né? Nós temos aqui agora, em seguida, um projeto que já vem de longa data, lá da época da Assertiva, que foi então integrado à Gesta, que é a estratégia na prática. Do planejamento à transformação, é um workshop que é muito, ele é muito revelador e na realidade ele, para esse momento agora de ano, início de ano, ele ajuda muito, porque na prática tu organiza as tuas ideias e tu sai com um planejamento ali, com um plano de ação do que tem que fazer, até quando tem que fazer para colocar isso em prática e transformar, né, Eduardo? Porque movimento é que atrai movimento. E aí não adianta daqui a pouco tu fazer uma estratégia, mas não colocar ela em prática. Então já sai ali com tudo alinhadinho. Com metas, né? E fica muito mais fácil, então. Objetivos, ações. Isso fica muito mais fácil, então, você ter clareza, né? Porque vai estar descrito, formalizado. Uma das coisas que a gente fala que o universo, a partir do momento que tu escreve e materializa no papel os teus sonhos e objetivos, o universo começa a interligar e conectar essas realidades, né? E te faz com que os resultados cheguem de forma muito mais rápida. Sem sombra de dúvida. Com esse trabalho, então, de estratégia na prática, facilita, né, esse teu processo de compreensão e vai muito além de uma teorização. O mercado está cheio de teórico. Gente que a gente considera muitas vezes bem apresentada, bem apessoada, que se vende muito bem, mas que de alguma forma são vazias por dentro, né? Então elas estão preocupadas em extrair o máximo de retorno financeiro que elas puderem dessa relação. Então são conexões com intenções muito agressivas e que muitas vezes respeitam alguns valores e princípios éticos que nós aqui na Gesta respeitamos muito e valorizamos. Não abrimos mão. E aí a teoria que na realidade não é aderente na prática, né? E a gente, tu que é detentor do conhecimento do teu negócio, tu vai saber diferenciar isso. Agora, então, de fato, uma coisa que fica aqui, que eu gosto de frisar, né, nos bastidores e que aproveitando o momento vou expressar, eu sou muito crítico, inevitavelmente meu perfil 1 do Enneagrama muitas vezes me deixa nesse ponto, mas palestras, daqui um pouco, workshops, workshop é até um pouco diferente, mas algumas imersões, te colocar em movimento não é ir ouvir. Ouvir te impulsiona, ou seja, te dá um pontapé no peito e te diz assim, opa, existem outras possibilidades de sair dessa situação que tu estás. Mas de fato elas não te dizem como. Daqui a pouco elas podem até dizer assim, não, até tem uma possibilidade, mas como é que eu coloco em prática? Então, impulsionar é diferente de tracionar. Então a gente fala muito isso. E tracionar, para tracionar, precisa de repertório de conhecimento prático e técnico
para aplicar. Na Gesta a gente se preocupa muito com isso, então a gente vai estar ali ao seu lado, respeitando, mas cobrando muito, porque a consultoria não é uma pílula mágica. A gente fala que não é um tratamento medicamentoso, a gente não é um psiquiatra, tá? Que chega lá e diz assim, não, você está com depressão, tome um remedinho para minimizar a sensação de estar com depressão. Não, a gente vai na causa que está te gerando essa depressão. Então, o tratamento ele é fisioterápico, ele precisa de ação, ele precisa de mobilidade, ele vai doer. Então, saiba que a consultoria ela é um tratamento de movimento, certo? Ela precisa de decisão, né? Tomada de decisão. Estar preparado. E é a várias mãos, né? Não é só a mão do consultor. E isso é bem relevante, porque muitas vezes a gente acha que vai entregar para a consultoria vai transformar o teu negócio. Não, principalmente a nossa. A gente, lembrando, o protagonismo ele é teu. Então, tu vai com o que, né? Mas quem tá ali o dia a dia és tu. Quem detém o conhecimento do teu negócio é tu. Então, a consultoria ela não vai tomar as decisões por ti, a consultoria ela não vai resolver nada por ti, ela vai te indicar o caminho. E aí a gente tem repertório para isso. Então, quando a gente fala na questão dos pilares, se a gente puder fazer um resumo, é pessoas, a pessoa certa, no lugar certo, processo de trabalho, com eles claros e definidos, comercial e marketing, com uma estratégia clara, sabendo onde quer chegar, como chegar, qual valor eu quero entregar, que benefício eu quero entregar, olhando lá no financeiro, se tudo isso está dando certo, se eu estou conseguindo o resultado que eu quero, analisando os indicadores e utilizando a inovação para ir lá revisitar aquele pilar e mudar pequenos detalhes, pequenas ações. Potencializando, né? Potencializando cada um dos pilares. Isso é um ciclo e esse ciclo vai te trazer resultados. É isso aí. Então, chegamos ao fim desse bate-papo muito gostoso, onde vocês puderam conhecer um pouquinho tanto de mim quanto da Rita, né, da forma como a gente se relaciona com o nosso negócio e principalmente com os nossos clientes, amparado, né, pelas técnicas de inovação, né, ferramentas e tudo mais que a gente coloca, está atento aqui também, né, dentro desse contexto. O podcast, que é um estúdio, né, o Bora Lá, ele vem com esse papel de cumprir e conectar pessoas para transformar negócio. Então, ele é uma ferramenta de conexão. Estamos abertos aqui a receber todas as pessoas que tiverem algo que, de fato, vai melhorar, né? Vai trazer soluções. Não estamos aqui para sermos melancólicos, para ficar contando histórias do passado, sem que, de fato, traga um benefício percebido e uma forma de interação de quem nos enxerga que vai mudar o seu cotidiano, o seu dia a dia, auxiliar o seu dia a dia. Então estamos abertos aqui, quem quiser participar, vem conosco, nos chame nas redes sociais, né? Estaremos à disposição de vocês e fica o convite para que vocês conheçam os nossos produtos, os nossos serviços, né? Estamos com a janela de agendamentos de treinamentos aberta agora para este ano. Vem muita coisa boa. Faltou nós falar do Gesta Experience, mas a gente vai abrir depois isso é para um outro momento, né? Porque ele é extenso, ele é grande. Outro café de gestão. E é isso. Agradecemos mais uma vez. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Sigam sigam-nos nas redes sociais, tanto da Gesta Consultoria, quanto do Estúdio Bora Lá, quanto da Rita Alves ali, ou o meu, Eduardo Azevedo. Então tem o Instagram, né? Nós vamos depois deixar nos comentários ali na descrição todos esses perfis para que vocês possam nos conhecer, nos acompanhar, ver as nossas dicas e tudo que a gente ainda tem para trazer para vocês. Um grande abraço a todos, ficamos por aqui. Isso aí, Rita. E até o próximo, gente. Bora lá? Bora lá. Falou, abraço.